Contratação deve ser fechada de fato hoje. Anúncio pode sair nas próximas horas. Thiago Alcântara, Pedrão. Vamos abordar esse tema do Thiago Alcântara. Tem informação também sobre a Roma, Matias Vinha. Vamos falar sobre esse Mundial de Clubes também e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o teu like, belezinha? Também comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e 3 horas da tarde tem Manchester City e Fluminense. Eu sou Manchester City, eu não quero nem saber. Eu sei que vai ter gente aí que vai torcer pro Fluminense, eu não vou, eu sou Manchester City. Eu quase comprei a camisa do Manchester City, eu só não comprei porque tava 400 mingau, 400 conto, você tá maluco. Se fosse do Flamengo, quem sabe eu compraria, mas 400, você tá louco, vou dar 400 camisa, nem é meu time, mas hoje eu sou Manchester City. Comenta aí se tá torcendo pro City e manda mensagem da onde você tá falando, do lugar onde você tá falando. Jogo ao vivo na Globo às 3 horas da tarde. Vambora, vai ter pós esse jogo aí, hein? Dando risada, então largando o aço ainda mais no Flamengo, porque se o Fluminense for campeão mundial, o Flamengo é mérito do Fluminense, mas o Flamengo tem parcela de culpa que não passou do Olímpia e poderia eliminar o Fluminense lá na Libertadores. É tudo um efeito, mas vamos lá. Meus amigos, informação atualizada sobre a novela Everton Ribeiro no Flamengo. Informação do Vene Casagrande, olha aí, em conjunto ao Samuel Venâncio, que cobre lá a equipe do Cruzeiro. Situação do meia segue indefinida no Flamengo e renovação está bastante, enfim, está complicada. O Cruzeiro está de olho e aguarda o desfecho para avançar no interesse. A Raposa, inclusive, topa dar 2 anos de contrato para Everton Ribeiro, coisa que o Flamengo não aceita e, na minha opinião, o Flamengo está certo. Não tem que dar 2 anos. Dá 1 ano, vê como é que vai. Foi bem? Renova. Ah, foi bem? Renova. Porque senão vai mal, aí tem mais 1 ano para o jogador jogar ainda. Sendo que eu não tô vendo ele com essa aptidão física toda ali para recompor, e nem é culpa dele. Vai avançando a idade, vai ficando mais difícil. É natural isso, né? Vamos avançando aqui. Vamos ver o que o Everton Ribeiro vai optar. Já é dia 22, daqui a 10 dias, 9 dias, o Everton Ribeiro, ó, acabou o contrato, hein? Vambora. Pessoal, informação do Fred Gomes, do Globoesporte.com. Flamengo recebe sondagens pelo lateral direito uruguaio Guilhermo Varela. O uruguaio de 30 anos tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e algumas equipes estão sondando a situação do lateral, apesar das poucas oportunidades, né? Ele é convocado pela seleção uruguaia, é um jogador de destaque internacional, já jogou pelo Manchester United, estava lá no Dinamo Moscou, né, na Rússia, onde ele acionou a tal da cláusula lá, veio pro Flamengo e até hoje não mostrou que veio, não ganha oportunidade também o Varela, quando ganha se machuca, é um negócio assim realmente inacreditável que acontece com ele, beleza? Aí tá aqui, intermediários que procuraram o Flamengo não informaram os clubes para os quais poderiam levar Varela, mas 2 gigantes sul-americanos foram citados recentemente na imprensa. No último dia 5, a TNT Sports informou que o River Plate gostaria de contratá-lo. Em agosto, o presidente do Peñarol, Inácio Ruglio, afirmou em entrevista coletiva que conversava diariamente com Varela, mas dependia do Flamengo para fazer qualquer tipo de movimentação. Mas pelo Varela, ele quer continuar no Flamengo. A informação que eu tenho, e o Papa tem, entre outros tem, é que pelo Varela, ele quer continuar no Flamengo, ele quer tentar brigar por uma vaga ainda no Flamengo, beleza? Além do Varela, o Flamengo tem recebido sondagens da Premier League também pelo lateral direito Wesley, de 19 anos, a gente já vem comentando, Crystal Palace, Brighton, Wolverhampton, enfim, alguns clubes da Premier League se interessam pela contratação do Wesley, mas são sondagens, não tem proposta na mesa ainda, assim como é a situação do Varela, beleza? Zico, o maior ídolo da história
história do Flamengo voltou a falar sobre a temporada muito abaixo do Flamengo em 2023. O Galinho, inclusive, criticou novamente a decisão do clube em não renovar contrato com o técnico Dorival Júnior. E o Zico falou: para começar, o primeiro erro foi a saída do Dorival. Foi o ponto principal. O treinador ganha 2 títulos importantes, classifica o time para o Mundial e até hoje não sei por que tiraram o Dorival. Por incompetência não foi. Ele coloca no lugar dele um treinador que perdeu para ele a Copa do Brasil com o Corinthians no ano anterior. Para qualquer time o ano seria excelente, mas as pessoas cobram pelos títulos. Gerou uma expectativa muito grande pelas conquistas e elas não aconteceram mesmo, tá certo o Zico. Aliás, tem jogo do Zico no dia 28, se eu não me engano, tá? Dia 27 a 28 tem o jogo do Zico, né? O Claudinho, que foi recentemente especulado no Flamengo, está confirmado para o jogo do Zico, que conta com várias outras estrelas também, Adílio, Andrade, enfim, Nunes deve jogar também, entre outros atletas aí, sempre estão jogando, e o próprio Zico, né? A estrela maior do jogo é o Zico, sem dúvida, Renato Gaúcho, enfim. Vamos lá, meus amigos. Sobre Gabigol. O Guilherme Silva traz a informação que o entendimento de pessoas no Flamengo é de que existe uma guerra de narrativas entre Gabigol e a equipe dele e a diretoria do clube quanto ao processo de renovação do Camisa 10. O atacante e comando de futebol não falam a mesma língua há muito tempo. Participação recente do jogador em podcast irritou ainda mais a alta cúpula rubro-negra. Não gostaram. E parte da torcida também não gostou do que ele falou lá no podcast, elogiando o Corinthians, enfim. Vamos lá. Por outro lado, a insatisfação é grande parte dos que cuidam da carreira do atleta. Segundo pessoas próximas de Gabigol, crise está sendo criada e cultivada por quem deveria zelar pelo ídolo. Enfim, tá complicada a situação. Eu acho que vazaram os valores aí, eu achei altíssimo, né? 2 milhões por mês, mais 10 milhões de euros diluídos, né? Durante todo o contrato do Gabriel, com 2 parcelas desses 10 milhões de euros a cada ano e aumentando, um negócio assim bizarro. Ele tem direito de pedir o que ele quiser, mas o Flamengo tem direito de não aceitar. Na minha opinião, o Flamengo tem que aceitar aquilo que ele tá pedindo. E aí, rapaz, o Augusto Melo não para de falar do Gabigol. O Augusto Melo é o presidente do Corinthians, não para de falar, é Gabigol a todo momento. Ele foi à ESPN e falou mais uma vez sobre Gabigol. Ele bate o pé e continua porque quer o Gabigol lá no Corinthians. Vamos ver o que ele disse. Há um interesse, sim. Tem a nossa cara, goleador, sempre foi artilheiro. Sou ético, com caráter acima de tudo. Falei com Landim e Braz sobre o interesse de me reunir com o Gabigol. Se for autorizado, vamos conversar. Tenho interesse sim no Gabigol, Mas disseram aí que já até falaram com o Gabriel, o diretor aí de futebol de vocês aí, disse que já até estava falando com ele. Como é que aí perguntou se for autorizado aí que vai faltar? Tem alguma coisa aí, né? Desconectado. Existe um titular lá, então podemos conversar. Temos uma boa relação, uma parceria entre Corinthians e Flamengo é a união do futebol. Nos reunimos na FPF, Federação Paulista de Futebol, e queremos estar unidos, afirmou o Augusto Melo, presidente da equipe do Corinthians, né? Dizendo que vai ter uma reunião, né, com o Marcos Braz hoje. Teria uma reunião hoje, não ele, é o Pedro Ivo Almeida, até bota. Augusto Melo esclarece, papo será tocado com Rubens Alves, o Rubão. Augusto viaja com a família na madrugada que passou. Né? Então, esse Rubens Alves, o Rubens Alves, o Rubão, que é o diretor de futebol do Corinthians, segundo ele, tem uma reunião agendada para hoje, na sexta-feira, com o Marcos Braz. Vamos ver essa situação aí, tá? E aí, existe aí especulações que poderiam envolver atletas do Corinthians e coisa e tal. Aí o Corinthians, ao mesmo tempo que quer o Gabigol, tá devendo o Fausto Vera. Aí, ó, Corinthians deve 20 milhões ao Argentino Júnior pela contratação de Fausto Vera. Aí o Euclides até bota aqui. Não duvido que o Flamengo assuma essa pequena dívida para os padrões do clube em troca de receber o jogador. O Tite aprovou o nome. Olha, trocar pau a pau a Fausto Vera em Gabigol, eu discordo.
Aí tem que vir mais uns 2, 3 de lá. Né? Não é nem pela fase, né? Pelo valor de mercado que tem o Gabriel. Né? Aí o Marcos Braz, via GE. Globo, falou o seguinte. Ele falou que tem reunião hoje com o Marco Braz, né? Aí tá aqui o Marco Braz falando. Gabigol não está à venda. A gente conta com ele no ano que vem. Gabigol tem 1 ano de contrato. É um ativo do Flamengo. É um ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube. De fato, ele é um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo. Mas quando o Braz vem à imprensa e fala isso aqui, é um dos jogadores mais importantes. É um fato, eu concordo com ele. Mas ele quer dar, né? Já dá aquela moral também pro Gabriel, né? O Gabriel vê essa declaração já... Porra, o cara, né? Já dá aquela massageada no ego dele, vamos dizer assim. Não tá errado ele, eu concordo com ele, por tudo que ele fez no Flamengo, mas já dá essa moral, né? Então, assim, o Marco Braz tá negando. Falaram lá, nem que o jornalista falou, ele falou, o presidente do clube, que o Rubem Alves vai ter uma reunião hoje, o Marco Braz. O Marco Braz falou que não tá vendo, então vai se reunir pra quê? Não dá realmente pra entender. Meus amigos, hoje pode acontecer uma assinatura de contrato de um jogador que o Flamengo já contratou, já tá tudo certo. O Flamengo vai lá no River Plate, na verdade depositou, né, fez o depósito, vai fazer o depósito hoje da multa rescisória do De La Cruz. O De La Cruz vai comunicar ao River, vai fazer o depósito para a equipe do River Plate. Hoje isso deve acontecer, porque o De La Cruz hoje vai ter a sua despedida no River Plate, meus amigos. O River Plate enfrenta às 9 horas da noite a equipe do Rosário Central, jogo válido pela Copa dos Campeones do Campeonato Argentino, Troféu de Campeones, às 9 horas da noite tem essa decisão, o último jogo de Nicolás de la Cruz com a camisa do River Plate. Então ainda hoje a gente pode ter aí um anúncio de contratação, né? O Flamengo, através do seu perfil oficial, deve anunciar a contratação do De La Cruz no mais tardar amanhã, porque hoje, né, era um dos pedidos do De La Cruz, ó, vou fazer esse último jogo, que é um jogo importante pro clube, e depois vocês me anunciam, a gente assina certinho, tudo bonitinho. Então esse anúncio deve acontecer hoje, beleza, meus amigos? Vamos ficar atentos a essa situação, beleza? Meu parceiro, é o seguinte, segundo informação do Romário Júnior, jornalista Romário Júnior, Flamengo mira Felipe Anderson, ex-Santos e atualmente na Lazio. Contrato até junho de 2024, sem renovação acordada, ou seja, no meio do ano ele vai ficar livre de contrato e o Flamengo poderia contratar o jogador gratuitamente. O nome recebeu aprovação do Departamento de Futebol Rubro-Negro, visando negociar com a Lazio, tá? Na próxima janela de transferência. Mas aí nem precisa negociar com a Lazio, negociaria diretamente com o Felipe Anderson. O Felipe Anderson é um bom jogador de fato, tem 30 anos de idade, completa 31 no dia 15 de abril do ano que vem. Não sei se ele tá numa fase boa lá, se ele tá jogando bem. Em algum momento ele já esteve jogando bem, o Felipe Anderson, né? Já teve até convocações para a seleção brasileira. Eu só não me lembro se foi com o Tite, se foi com o Dunga, se foi com algum outro treinador, mas já foi convocado. Acho que foi até com o Tite. Já foi convocado pela seleção brasileira, sem dúvida nenhuma o Tite conhece o jogador, esteve, mesmo que não convocado, no radar da seleção brasileira, né, nas eliminatórias das 2 Copas que o Tite passou, enfim, não sei se acho que ele não foi pra Copa não, nenhuma das 2, mas é um jogador aí que, enfim, interessa ao Flamengo para a próxima temporada, visando até essa oportunidade de mercado de vir de graça, segundo o jornalista Romário Júnior. Um outro jogador, que aliás aí interessa a torcida do Flamengo. Lembra daquele movimento que a torcida do Flamengo fez por hashtag Davi Luiz, né, que o Euclides iniciou lá atrás? Dessa vez não foi o Euclides que iniciou, mas a torcida do Flamengo está iniciando um novo movimento de hashtag, dessa vez para pedir, com o Davi Luiz deu certo, dessa vez está sendo pedida a contratação do Thiago Alcântara, meus amigos, meio-campista da equipe do Liverpool, fez categoria de base no Flamengo, não ali
15, 14 anos, acho que ele já estava lá no Barcelona, bem pequititinho, né? O pai dele é o Mazinho, aliás, né? Então ele conhece o Flamengo, apesar dele ter nacionalidade espanhola, ele fala espanhol, acho que ele é muito mais espanhol do que brasileiro. Ele jogou lá pelo Barcelona, depois foi pro Bayern de Munique, depois jogou pela equipe do Liverpool da Inglaterra. É um baita no jogador, é um jogador enorme, tem 32 anos de idade, vai fazer 33 no ano que vem, no dia 11 de outubro do ano que vem. Ah, Pedrão, você fala que não quer o Everton Ribeiro, quer o Thiago Alcântara. O Everton Ribeiro é mais velho, e pra mim não tem comparação. O Thiago Alcântara é muito mais jogador que o Everton Ribeiro. E o contrato do Thiago Alcântara se encerra no meio do ano que vem. Ou seja, pra mim, eu acho melhor buscar o Thiago Alcântara, tentar aí, vai acabar o contrato, do que buscar o Felipe Anderson. É muito mais jogador. O que o Thiago Alcântara... Gente, o Thiago Alcântara, ele tem todos os atributos para um meio-campista bom. Saída de bola, chute no gol, passe curto, passe longo, tabelinhas ali, isso inclui o passe. Até se precisar para marcar, o cara marca também, porque na Europa, meu amigo, todo mundo marca, não tem essa história. Ah, porque, meu amigo, é um meio-campista completo e muito habilidoso. Cara, dá gosto de ver o Thiago jogar. Os lançamentos que ele faz, um negócio assim, cara, imagina o meio campo do Flamengo, Arrascaeta, De La Cruz, Thiago Alcântara, é só loucura se isso acontece. Então, se eu sou a diretoria do Flamengo, dava ouvidos à sua torcida e ia lá tentar. Em entrevista à TNT Sports, há um tempo atrás, o Thiago Alcântara, do Liverpool, relevou sua paixão pelo Flamengo. Tá aqui, ó, assistindo a final do Carioca entre Flamengo e Vasco, Petkovic fez um gol incrível de falta. Todos nós nos tornamos torcedores do Flamengo naquele dia. Ele falando dele e da família dele. Então assim, meus amigos, é um cara que conhece o Flamengo, torcia pro Flamengo quando criança. Acho que tem a chance grande do Flamengo conseguir sucesso nessa negociação aí, caso o Liverpool não opte por renovar com ele. Ele é um jogador que tem alguns problemas com lesões, está lesionado agora no Liverpool, se eu não me engano, mas é um bom jogador. Aí fica pro departamento médico, avalia, vê como é que tá, se realmente ele tem alguma coisa crônica, né? Mas vale a contratação, ainda mais que viria de graça, ia pagar o passe, ou então a luvas ali, quem sabe. Não ia pagar o passe, quer dizer, é só pagar uma luvas e o salário do atleta, né? Meus amigos, a Roma está decidida a vender o lateral esquerdo Matias Vinha, principal alvo do Flamengo para a posição. O clube italiano tem acordo com a UEFA que restringe seus gastos após descumprimento de fair play financeiro, então eles precisam vender jogador. O problema é que está emprestado ao Sassuolo, mas já vazou a informação aí que a Roma, se receber uma proposta, ela pode vender o jogador e daria uma taxa de vitrine para o Sassuolo. O Fred Gomes, do Globoesporte.com, traz a informação aqui, ó. O Flamengo acredita em boas chances de contratar Vinha, mas, como era de se esperar, pretende pagar menos que o pretendido pela Roma, que são 10 milhões de euros. A Roma quer 10 milhões de euros no jogador, mas o Flamengo quer pagar menos que os 10 milhões de euros. E aí tá aqui, ó. Flamengo está oferecendo entre 4 a 5 milhões de euros. Está oferecendo metade do que a Roma quer. A Roma pede 10 milhões de euros, mas aceitaria negociar 8, 7, 6, 8 ali, né? Aceitaria negociar. Informação que chega da Itália, do Calciomercato Italia, né? Que é um portal especializado em negociações de jogadores lá na Itália, que poderia sair aí por esse valor. Cara, vale muito. Para mim, excelente jogador Matias Vinha ali. Pro lado esquerdo, o Flamengo precisa, aliás, de uma concorrência para o Ayrton Lucas e para o reserva, ou então para o Ayrton Lucas ser titular, enfim. Tem que ter um elenco forte. Brasileiro, é Carioca, é Brasileirão, é Libertadores, é Copa do Brasil, quem sabe o Intercontinental, mudar o nome agora. Né? No final do próximo ano vai ser Intercontinental, é Mundial do mesmo jeito. Né? Só vai mudar que o europeu já vai para a final, o sul-americano vai ter que jogar as fases anteriores.
Meu querido, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegro e vamos City, hein? Tamo junto, galera.